Beleza, beleza? Pessoal, hoje nós vamos falar da importância das emoções e dos sentimentos na formatação, na programação do nosso subconsciente. Tem um outro vídeo aí, se você não viu, procura aí, sobre o subconsciente. E hoje nós vamos dar prosseguimento falando da emoção e dos sentimentos nesse processo todo. A neurociência, através da neurociência, os cientistas descobriram quais as áreas cerebrais que trabalham com o sentimento e com as emoções. Como isso? A parte do cérebro que está mais trabalhando recebe mais oxigenação, né? Então, através da neurorressonância magnética funcional, a gente consegue descobrir no cérebro, né, que trabalha com a nossa mente, onde está funcionando naquele instante. Então, a gente, por exemplo, lembra de alguma coisa que marcou muito, que foi muito sentimental, que foi muito emocionante na sua vida. A gente põe na ressonância nuclear magnética e vê onde que está trabalhando mais, qual parte do cérebro está trabalhando mais naquele momento. Isso porque o cérebro não tem armazenamento de nutrientes, ATP, que é o nosso combustível. Então, para formar esse ATP, depende de uma reação do oxigênio com os hidrocarbonetos, que no caso do nosso cérebro são o carboidrato e a glicose. Pode ser também no restante do corpo para formar ATP, pode ser a reação do oxigênio ou com gordura ou com proteína, qualquer matéria orgânica. Mas no cérebro é a glicose, que ela passa mais fácil as barreiras para ser utilizada e não tem estoque de glicose no nosso cérebro, então tem que passar sangue a todo instante. E então é a reação dessa glicose com o oxigênio. Quem carrega o oxigênio é uma molécula de ferro que está na hemoglobina, que está no sangue. Então nós precisamos do sangue para levar a glicose, precisamos do sangue para levar o oxigênio para formar o ATP, que é o combustível do nosso cérebro. Então, aquela área, e como não tem estoque disso, aquela área que está trabalhando mais naquele momento recebe mais aporte de oxigênio. E a gente consegue captar isso na ressonância nuclear magnética. A ressonância nuclear magnética, ela estuda a mudança de orbital no átomo de hidrogênio. Então, o sangue é basicamente, o maior componente do sangue é água. Então, esse H2O tem bastante hidrogênio, e esse hidrogênio que está naquele sangue, aquela área do cérebro que está recebendo mais sangue, porque está trabalhando mais, a gente consegue captar uma cor mais forte na ressonância magnética, entendeu? E qual que é a moral da história em relação ao que nós estamos falando? Porque a área que trabalha sentimento e emoção é a mesma área que trabalha memória. Inclusive é por isso que se a gente dá uma palestra, for uma aula, uma palestra, e tiver mais emoção, a gente grava mais, porque a mesma área que trabalha emoção e sentimento, trabalha memória. E o nosso subconsciente nada mais é do que memórias. A gente vai colocando as coisas na memória, grava na memória para a gente usar no piloto automático. E nós falamos que o nosso subconsciente, 95% praticamente do trabalho mental nosso é no piloto automático. Por isso é importante a gente saber como a gente vai programar esse subconsciente. Esta área que trabalha com memória, sentimento e emoção, que são as mesmas áreas, é corpo caloso, hipocampo e as amígdalas. Tem nada a ver com a amígdala da garganta, do otorrino, a amígdala cerebral, lá no nosso cérebro, beleza? Então, qual que é a funcionalidade? Como que isso nos serve? A gente tendo essa convicção e sabendo que a mesma área que trabalha sentimento e emoção é a área que trabalha memória, e para trabalhar o subconsciente nós precisamos gravar na nossa memória, a moral da história é que as coisas que a gente grava no cérebro, que tem sentimento e que tem emoção, ela consegue gravar mais. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente está sobre forte emoção ou forte sentimento, essas coisas vão impactar no cérebro, as positivas, mas também as negativas. Se você numa hora por exemplo, de furor, de raiva ou de muito sentimento, você estiver pensando e sentindo coisas ruins, aquilo vai gravar fortemente
no seu subconsciente vai se expressar em coisas ruins depois. Então, muito cuidado quando você estiver em posse de emoções e de sentimento. Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Emoção, ela é algo mais curto, é mais espontâneo, a gente não controla muito e é a reação do nosso corpo a algum estímulo. A reação, ela é imediata, ela é rápida, ela é fugaz e a gente não tem muito controle. Sentimento é mais uma exteriorização, a gente vê a pessoa com raiva, a gente vê a pessoa chorando, a gente vê a pessoa descontrolada, isso aí são emoções. Sentimento, ao contrário dessa externalização de uma coisa externa das emoções, sentimento é interno, é o significado que a gente dá para as coisas e joga para dentro internamente. O sentimento, ele é demorado, às vezes, ao contrário da emoção, que é uma coisa rápida e fugaz e passa logo, o sentimento, às vezes, ele pode durar uma vida inteira. E é mais o significado que você dá para as coisas, aquilo que você sente sobre aquilo. Então, tanto a emoção quanto o sentimento faz você gravar mais aqueles episódios e isso o seu cérebro vai usar no piloto automático do seu subconsciente. Então, toma cuidado em posse de sentimento e emoção, das coisas que você pensa, qual o significado que você dá para essas coisas em posse de sentimento e emoção, porque isso vai ficar gravado e vai sair depois como ações da sua vida para dizer quem você é e o que você faz. Beleza? Espero que tenha servido. Aperte o sininho aí para seguir, para receber as notificações. Dá um like, pode comentar isso que a gente responde para vocês. Beleza?